O livro didático, querendo ou não, alguns adoram, outros odeiam, mas o livro didático ele é uma espinha dorsal. O livro didático ele faz parte de todo o processo da formação do projeto político-pedagógico. Por quê? Porque eu não vou ser apenas aquele aluno que vai ver o livro didático e vai lembrar de um preto como o serviçal, como, né, o escravizado, em condições de vulnerabilidade, apenas como os grupos de minorias excluídos da sociedade. O silenciamento do pensamento negro é real, é institucional, é educacional, é didático. E o livro didático não foge à regra. A necessidade em rever como os pensadores pretos e pretas são apresentados nos livros didáticos requer uma ampla e necessária atenção. Reconhecer a contribuição intelectual dos diferentes pensadores negros nos livros didáticos é fundamental para a igualdade e equidade intelectual, social e cultural em nosso país. Neste episódio, conversamos sobre como fazer isso com o professor e pesquisador do grupo EREIA, Celso Luiz. EREIA, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisas em Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Paraná. Estamos de volta para mais um episódio aqui no podcast EREIA e o convidado da vez é o professor Celso Luiz. Tudo bom, Celso? Tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez. A gente está muito feliz em te receber. E antes da gente começar a conversar sobre o tema, Celso, eu queria que você mesmo se apresentasse, falasse um pouquinho da tua trajetória acadêmica e como é que funciona. Ok. Bom, sou do interior do Paraná, norte do Paraná, São João do Ivaí. Vim de lá para cá em 2011, terminei a faculdade em 2010, vim para cá tentar a sorte, como aquela velha história, tentar a sorte na cidade grande. Vim para trabalhar como professor contratado PSS e de lá para cá vim construindo toda minha trajetória acadêmica dentro da universidade. Na área metropolitana norte, trabalho no município de Colombo. Sou professor de História e Sociologia, licenciado em História, bacharel pela Federal em Memória e Imagem, mestrando no Profissócio em Sociologia. Também faço parte do grupo EREIA há um ano, estou aí com o pessoal aprendendo, porque é uma aprendizagem, né, um aprendizado constante. Sou professor do Ensino Fundamental 2, do 6º ao 9º, e no Ensino Médio trabalho em Sociologia na rede privada. Legal, Celso. E a gente sabe que a tua pesquisa é relacionada aos livros didáticos e o racismo. Por que você resolveu estudar essa temática e o que você tem para apresentar para a gente? Então, por quê? Como eu disse, desde 2011, né, quando eu comecei a trabalhar especificamente com o ensino médio e fundamental, a gente percebe que mesmo com toda a tecnologia, celular disponível, redes sociais, antigamente tinha mais blogs, né? Hoje não vê tanto, hoje nós temos podcasts, mas mesmo assim a gente sente a necessidade do livro didático. O livro didático, querendo ou não, alguns adoram, outros odeiam, mas o livro didático ele é uma espinha dorsal. O livro didático ele faz parte de todo o processo da formação do projeto político-pedagógico, do plano de ensino, do PCC, do PPP, né? Do professor da escola em si. Ele é necessário. Ele é necessário. Independente das críticas, é isso que você quer dizer. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu até brinco que quando eu morava no interior, eu não via o racismo. Eu não percebi o racismo. Eu sou filho de nordestinos e paulistas, e nunca percebi o racismo no interior. Quando eu vim para cá, para Curitiba, Colombo, o racismo ele se faz presente e diariamente. E a partir desse momento eu comecei a perceber certas questões que me afetavam, direta e indiretamente. Isso na minha rotina diária. Eu até brinco que quando a gente trabalha com determinados públicos, a gente tem que matar um leão por dia. E quando você é preto... Eu ouvi uma vez falando que eu era um forasteiro. Preto, forasteiro, assumindo um espaço que não é teu por você não ter certos privilégios, você tem que mostrar quem você realmente é. São quantos leões? E alguns, viu? E alguns. E aí, o livro didático, ele entra em que momento para mim? O livro didático, ele entra como um recurso necessário, porque os nossos estudantes, a gente tem que perder aquela noção de que o aluno, ele
por osmose, ele desenvolve esse conhecimento. Não é assim. Não funciona dessa forma. O nosso estudante ele tem muita informação, mas ele não tem o conhecimento. O livro didático ele traz uma informação fragmentada, obviamente, mas ele traz uma informação concisa. Ele tem uma informação concisa, porque ele é produto de toda uma pesquisa. Não é qualquer pessoa que produz um livro didático. São pessoas que realmente estudaram, que têm todo um repertório, né, intelectual, acadêmico, só que nada é perfeito. E o livro didático também não é perfeito. Por quê? Né? Daí você pergunta, por que que você trabalha, você, né, despertou esse interesse no livro didático? Porque há uma carência de teóricos e teóricas pretos e pretas. Há uma carência de um repertório. Há uma carência de uma pluralidade de concepções. Por quê? Aí você fala, mas ué, você não acabou de dizer que tem toda uma pesquisa? Tem toda uma pesquisa, mas ela é muito concentrada na região sul e sudeste, porque é onde que nós temos as grandes, né, editoras. E há uma concentração também desses produtores, né, desses autores de livros didáticos, principalmente das universidades públicas. Só que quando você começa a fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada nesses repertórios, você fica abismado. Você fica abismado por quê? Porque mesmo com a lei 10.639, 11.645, né, desde 2003, 2008, a gente percebe que existe essa lacuna, que a lei está ali, mas a prática carece de algo mais efetivo. Está ali no livro didático, sabe? Está ali no livro didático, mas de uma forma muito superficial. Quando eu falo que existe essa superficialidade, eu vou falar dentro do campo da história, primeiramente, no ensino fundamental. Eu tenho uma determinada coleção, que eu fiz uma pesquisa recentemente, para uma comunicação, e é engraçado porque o autor ele tenta trazer toda essa discussão da presença, né, de pretos e pretas, do povo negro, só que ele mostra, na maior parte das vezes, de uma forma muito vulnerável, uma situação que deixa a desejar, porque eu, enquanto um aluno, eu não vou querer me associar a esse ser que está num espaço de inferiorização. Eu não vou querer isso. E outro ponto que me chama e que me deixa muito desconfortável é, nada contra, você enquanto uma mulher branca, certo? Falar sobre o povo negro é uma coisa, mas um cara negro, uma professora negra, falar sobre um determinado assunto, ela tem uma outra propriedade. Tem uma outra propriedade porque é uma propriedade de vivência, é um espaço de vivência. E a gente precisa valorizar. E esse autor que eu pesquisei, esse material, esse livro didático a qual eu me refiro, ele tenta, mas os autores todos que ele utilizou são autores brancos, fazendo uma leitura. E é uma leitura muito Branca. superficial, branca, sabe? E aí a gente tem o quê? Aquela concepção do epistemicídio. Cadê esses autores, gente? Cadê esses pensadores? Cadê essas pensadoras? Você Aonde pode eles explicar estão? para a gente esse termo, para quem está ouvindo e não conhece? O epistemicídio é o silenciamento. É o silenciamento do pensamento social, né, negro, do pensamento negro. É o quê? É o silenciamento por um viés, por um olhar branco, né, por uma eugenia. É uma tentativa constante de silenciamento, né, da branquitude. A branquitude ela se faz presente de diferentes maneiras, de diferentes formas. A gente percebe isso, é até chato dizer que quando a gente pensa na universidade pública, a gente entende que a universidade pública é um espaço plural, que todos, né, têm acesso, é um espaço para todos. Não é. Não é, a gente não vê isso. A gente não vê isso por quê? Porque se você for olhar hoje, por exemplo, a Universidade Federal do Paraná, você vê ainda que os espaços de poder e privilégio é constituído por pessoas brancas. Não adianta você, né? Eu até coloco numa frase minha, não adianta você ter poder se você não pode assumir esse poder. Não adianta você estar num espaço de poder, mas você não tem esse poder constituído efetivamente. E aí eu trago o livro didático porque eu, enquanto professor, eu tenho o meu norte, o livro didático para muitos professores, e eu falando enquanto professor de escola pública, enquanto defensor da escola pública. O livro didático ainda é, né, esse caminho. É esse caminho, é esse guia efetivo dentro da escola. A gente não pode fingir que isso não é real. É real.
Na escola pública, isso é real. Assim como na escola privada, que nós temos as apostilas, o material apostilado, mais condensado ainda e muito mais tendencioso para diferentes, né, propostas que aquela escola, que aquele cursinho ele tem a oferecer. E o livro didático, ele faz parte do processo. Ele é um caminho possível. E aonde que é esse ponto meu? Eu quero chamar a atenção. Cadê esses autores, esses pensadores? Eles existem? Existem. E eles precisam estar diluídos nas narrativas. Eu, enquanto professor de sociologia, pego material de livro de sociologia, tem material que não tem discussões específicas sobre a questão do movimento negro. Sobre o epistemicídio é silenciado. E nós estamos falando de movimentos sociais, mas o movimento negro não faz parte de um movimento social? Faz. Mas ele carece de uma expressividade, de uma representatividade. Ou quando nós temos essas discussões, é muito pontual. E o que eu percebo nessa minha pesquisa, ainda não terminei meu mestrado, ainda estou no processo, é que quando há uma discussão a respeito de determinados teóricos ou teorias da negritude, é como um box. É um box ao lado, um canto do livro didático, né, para saber mais, mas nunca há uma discussão constituída. Então, o preto não aparece como protagonista no livro de história Livro básico. de história, no livro de sociologia, no livro da língua portuguesa. Vamos pegar um exemplo, olha eu falando de língua portuguesa. Ele é como um ser vulnerável. É Um isso? ser vulnerável que ninguém quer se ou identificar. como exótico. Na língua portuguesa, a gente pega, por exemplo, Carolina de Jesus. Você vai pegar livro de Carolina de Jesus. Quem é que discute Carolina de Jesus hoje dentro da língua portuguesa? Se não for um professor, vamos dizer aqui, militante, muitas vezes, um professor que está um pouco mais preocupado com as questões sociais e que tem um conhecimento de mundo um pouco mais aprofundado, se não for esse cara, essa colega, desculpa, a gente não vai ouvir falar. Eu trabalho há 10, 11 anos trabalhando na educação. O ano passado foi o primeiro ano que eu vi uma professora se interessar por Carolina de Jesus. E eu trabalho, o professor PSS, a gente conhece Todo mundo, escolas sim. e escolas e escolas. E eu já passei por umas 10 escolas, pelo menos, durante esse meu tempo de formação trabalhando. E aí você percebe, existe essa carência. Por quê? Porque na formação continuada, não existe essa discussão. Não tem esse diálogo. Sabe por quê? Porque há um entendimento muito grosseiro por parte das escolas. O que, por exemplo? Na formação continuada, eles têm lá, vamos falar sobre a questão da cultura afro-brasileira. Eles já colocam o preto para discutir. Eles já colocam o preto para falar. Mas tá ali, é para todos discutirem. Lógico que preferencialmente em história, arte, língua portuguesa, mas isso não limita você enquanto professora de matemática, ele enquanto professor de geografia também discutir, ela enquanto professora de biologia. Mas isso também não está dentro do livro didático, de nenhum desses colegas nossos, dos pares. E quando tem, é de uma forma muito limitada. Essa discussão, por isso que eu discuto, né? A questão racial é um racismo. É um racismo muito claro para nós. Para nós, isso é muito claro. É visível. Quem é Guerreiro Ramos? Ninguém sabe. Guerreiro Ramos foi um dos maiores pensadores, um dos maiores estudiosos do pensamento social, da sociologia. E é esquecido. Quando você pensa no teatro... eu não falei da minha formação, eu sou acadêmico de teatro também, gente. E quem é Abdias Nascimento? Quem é Abdias Nascimento? Em que momento que ele é discutido? Em que momento que ele é falado? Lélia Gonzalez. Hoje nós temos, né, como referência para nós a Djamila Ribeiro. Por quê? Porque ela ocupa e está no espaço de poder. Mas, tirando Djamila Ribeiro, quem que nós lembramos dentro da academia? E há ainda alguns que a criticam, né? Porque ela se vendeu para a grande mídia e tal. Mas ela está ali, ela está sendo vista, ela está sendo pensada, ela está sendo questionada, E ocupando espaço que nunca foi dado. Né? Exatamente. Que é extremamente necessário para que isso aconteça. Né? Exatamente. É disso que a gente precisa, é isso que a gente necessita. E o livro didático, trazer Djamila Ribeiro ali e fazer todo um apanhado é necessário porque eu, enquanto uma aluna, né, enquanto uma estudante preta, eu me vejo nela. Isso é muito bom. Por quê? Porque eu não vou ser apenas aquele aluno que vai ver o livro didático e vai lembrar de um preto como o serviçal, como, né, o escravizado.
em condições de vulnerabilidade, apenas como os grupos de minorias excluídos da sociedade. Eu preciso também trazer essas discussões, porque a gente pensa somente em autores brancos para construir uma narrativa. Você falou, Celso, da importância para um aluno negro de se reconhecer. E qual a importância do aluno branco aprender também esses autores? Para a gente construir uma sociedade antirracista. Que eu preciso, eu enquanto aluno branco, eu enquanto aluno preto, eu preciso entender que existe uma pluralidade. O ensino em si, né, da pluralidade, ela deve ser constituída apresentando quem? Apresentando esses sujeitos. Esses sujeitos, eles são pertinentes, eles são necessários. Eu não posso construir uma narrativa educacional de uma história única, de um pensamento único. É chato, é triste, enquanto o professor está falando, né? Eu falo professor acadêmico, porque eu acho que eu nunca parei e nunca vou parar de estudar. Acho que quanto mais eu sei, mais eu tenho certeza que eu não sei tudo e não sei absolutamente nada. E eu te digo o seguinte, é triste eu dizer, mas só que ainda nós estamos numa história única. De uma história branca, de uma história eurocêntrica, de uma história elitizada, de uma sociedade elitizada, né? E a gente apenas engole esses fragmentos de saber. Porque na formação, mais uma vez eu volto, é um ponto que, quem sabe num outro podcast, formação acadêmica, formação de professores. Culpabilizo a academia também, culpabilizo a mantenedora, certo? Do Estado, no nosso caso, a SED. Culpabilizo as instituições, né, fragmentadas, né, internas, dentro das instituições privadas e públicas, que seja. A gente precisa repensar. As secretarias municipais de educação, elas precisam entender que há uma necessidade de uma pluralidade. Essa pluralidade, ela precisa ser pensada. A gente precisa trazer teóricos e teóricas que dialogam um assunto em comum. Eu preciso perceber o olhar do outro, o lugar de fala. Eu preciso entender o lugar de fala, eu preciso trazer a teoria de uma travesti para pensar a questão do movimento LGBT, LGBTQIA+. Eu preciso trazer um pensador para a gente falar sobre a cultura indígena. Os povos indígenas, agora nós estamos falando sobre povos indígenas, por quê? Porque nós tivemos no último governo um genocida, né, que agora o povo, né, alguns que antes tinham uma venda nos olhos, ai, não, tá tudo bem, agora que tá começando a ver a coisa e tá começando a se interessar, mas a narrativa, o pensamento social, a preocupação que os povos indígenas trazem consigo é muito grande, mas é esquecido. Por quê? Porque é vulnerabilizado por uma teoria branca. Então a gente precisa, eu tive uma aula com uma professora e ela falou o seguinte, a gente precisa desconstruir e reconstruir. E hoje eu uso isso para mim. Nós precisamos desconstruir certos valores herdados. Nós aqui, acho que temos quase que a mesma idade, né? Nós precisamos desconstruir e reconstruir para a gente ressignificar os nossos discursos, para a gente ressignificar os nossos processos para gerações futuras. Exato. E Celso, para a gente tentar fechar esse episódio do podcast, deixando um recado bacana aí para os seus colegas, professores que estão preocupados com essa questão também, mas não sabem como talvez preencher as lacunas desses livros didáticos. Eles podem até se deparar com essas lacunas, né? E perceber, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Qual que é a sua dica, ou seu conselho de amigo, ou como você preferir chamar isso? Um abraço carinhoso. Olha, o que nós podemos fazer? Antes, a gente precisa reconhecer que isso existe. O que eu tenho a dizer, né? O abraço de amigo, um calor humano. Mas primeiro, reconhecer que isso existe, que isso é real. Que o racismo, a discriminação, o preconceito, ele é real, ele está presente, ele se faz presente dentro da escola, dentro do espaço escolar. Entre professores, entre a equipe. A equipe de ensino, ela tem um papel muito importante. Em que sentido que eu falo? A equipe de ensino, ela tem um papel muito, muito sensível. E eles precisam estar alinhados a isso. Em que sentido que eu estou dizendo? Perceber esses fragmentos que estão presentes dentro do espaço escolar. Quando um professor ele se limita ou ele não quer discutir sobre questão de gênero, ou quando ele pega ele fala assim, esse viadinho que tá ali, eu não vou dar aula para ele, porque ele não presta atenção, porque ele fica só querendo fazer maquiagem. Ou eu não vou dar aula para ela, ou
né? Você ouvir de uma colega falando, gente, olha só o tipo de pai e de mãe que essa menina tem, ela é o quê? Ela é isso daí. Por quê? Porque é o espaço que ela vive. Então nós temos alguns vícios que a gente precisa reconhecer que esses vícios são reais e a gente precisa desconstruir esses vícios. E esses vícios, essas práticas racistas, discriminadoras, né, precisam ser como combatidas? Primeiro, reconhecer que isso existe. Segundo, buscar conhecimento. Nós temos a internet, gente. Nós temos internet, nós temos diferentes recursos, nós temos podcasts, nós temos videoaulas, nós temos palestras online por diferentes universidades que disponibilizam determinados assuntos. Pesquisar, gente. Vamos começar do zero aqui, ó. Não tenho conhecimento algum? Pega lá. Vamos pegar o mais, né, a mais comum hoje. Pega Djamila Ribeiro. Vamos pegar por Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro vai apresentar ali Bell Hooks, vai apresentar Tem até um Patrícia manual Hill para Collins, ajudar para quem está um pequeno começando. manual antirracista. Boa, exato. Então, a gente pode pegar de uma referência hoje, né, na grande mídia, e a gente começa a desconstruir. A gente começa a perceber que isso é real. Mas, Celso, mas é muito difícil isso para uma pessoa que está lá dentro da sala de aula, que faz muito tempo que não está estudando. Como que ele faz? O que dá para ele fazer? Lembra que eu comentei do box ao lado? O livro didático, ele tem essa possibilidade também. Ele tem essa defasagem, mas ele traz uma informação. Começa a pegar essa informação que está ali, começa a perceber, começa a dar uma lida em determinados jornais eletrônicos, não fica preso somente numa Gazeta do Povo da vida. Vá, meu amigo, vá, minha amiga, vai ler. Como diz o box, leia mais. Leia mais, exatamente. Leia mais, estude mais, pegue artigos, começa a participar de conferências, webconferências. Nós temos aí plataformas gratuitas, né, de empresas, de grupos que incentiva a pesquisa, que incentiva o conhecimento, o saber é necessário. Eu vou ser bem sincero para você. Eu fui conhecer Bell Hooks, gente, com 25 anos. Eu tô com 33. Depois que conheci Bell Hooks, o negócio mudou. E ela, né, uma mulher preta, morreu, acho que tá em 2 anos, né? Uma mulher preta, feminista, norte-americana, quando ela começa a falar, parece que ela tava falando contigo, sabe? É uma conversa assim, quase que olho no olho. A partir dali eu comecei a repensar as minhas estruturas, comecei a repensar a minha trajetória. Quando eu vim embora pra cá, ainda eu achava que era tudo mil maravilhas, né? O bobo da corte andando na cidade de Curitiba e Colombo. E aí você começa a ler, você começa a pensar, você começa a questionar certas questões. Isso te tira da zona de conforto. Então, para esse colega, para essa colega, ele só vai mudar se ele sair da zona de conforto dele. Se ele começar a repensar e se ele começar a perceber o aluno que ele tem. Ele começar a perceber o público com quem ele dialoga, com quem ele trabalha. É só assim que ele vai mudar. Porque se ele não perceber o espaço que ele ocupa, a posição que ele ocupa e as pessoas com quem ele vivencia, tudo que ele for construir é vazio. Não tem sentido, não tem significado e não tem significância para ninguém. Então, a minha dica, a minha ideia, a minha sugestão que eu deixo é: leia, pesquise. Sabe o que um professor de língua portuguesa pode fazer? Coloca funk. O povo desce a lenha, né? No funk. O funk é pornográfico, mas o que o teu aluno da periferia, lá, né, de um bairro aí que seja, ele tá ouvindo? É um funk. Porque funk é popular, faz parte da cultura dele. Agora não vem me trazer Bach, Mozart pra esse cara. Isso não significa absolutamente nada pra O ele. que é o MPB pra ele? Não é aquilo que ele vivencia. Traga um sertanejo universitário, coloca Marília Mendonça, vamos trabalhar na língua portuguesa, vamos trabalhar aí metonímia, vamos trabalhar rima. Nós temos possibilidade, o professor ele precisa se permitir. Histórias em quadrinhos, séries são necessárias para essa juventude. A juventude ela consome muita série. Tem um autor brasileiro que é o Cropo. Ele trabalha a juventude. E é interessante porque as discussões que ele traz sobre a juventude tá ali.
Basta você querer perceber o aluno que você tem, o estudante que você tem. Estudante, e eu falo que eu trabalho tanto na escola pública quanto na privada. Estudante é estudante, gente. O que muda é a conta bancária dos pais. Os problemas que você tem da escola privada é o problema que você tem na escola pública. Lógico que com tensões Diferentes, um pouco... diferentes contextos. Mas são iguais. É o quê? É o filho que é deixado de lado pelo pai e pela mãe, porque a mãe tem que trabalhar, porque o pai tem que trabalhar, porque os pais não dão atenção para o filho. É muito comum nas duas escolas, nos dois perfis de realidade. E o meu professor, ele precisa ter essa sensibilidade e perceber que a escola não é mais apenas aquele espaço sacrossanto de saber. A escola, ela é um espaço social. É um recorte da sociedade. É um recorte da Uhum. sociedade. E o livro didático Tem que ser também. é um recorte do pensamento social construído. Então, o livro didático ele é necessário. E ele precisa ser repensado, atualizado. ser atualizado constante. Exato. E é isso. Muito bom. Celso, a gente agradece imensamente a tua participação. E eu que agradeço. Agradeço mais uma vez. Obrigada. Obrigado. EREIA, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisas em Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Paraná.